do Senhor na igreja? Amém. João 9. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém trabalha, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Aqui Jesus vem nos mostrar que ele estava passando um lugar e viu um cego e se compadeceu deste cego. E aí seus discípulos perguntaram para ele: mas por que ele está cego, Senhor? Ele pecou? Seus pais pecaram? Porque naquele tempo as pessoas achavam que quem tinha alguma deformidade tinha pecado, seus pais pecaram. Mas Cristo deu uma resposta tão linda aqui. Ele falou: nem seus pais nem ele pecaram, mas para que se manifestasse a minha obra, para que Deus pudesse mostrar o teu poder, a tua maravilha através do Filho que ele enviou a nós, ao Filho que está no meio de nós, ao Filho que chora por nós e ao Filho que está no trono junto do Pai intercedendo por nós. Todos nós já conhecemos essa passagem, só está no livro de João, livro de Mateus, de Marcos e de Lucas e João não tem essa passagem. Então somente João pode manifestar essa glória, esse poder de Deus e escrever para nós e ver o que ele viu, o que ele sentiu. Porque se nós seguimos a Escritura, vai dizer que ele olhou para aquele cego e cuspiu na terra de onde nós fomos formados. Ele usou a própria matéria para consertar a matéria que ele fez. Ele juntou água e terra e passou no olho do cego e pediu para ele ir até um poço chamado Siloé, que se chama Enviado. E lá o cego lavou os seus olhos e abriu a tua visão e pôde ver. Uma passagem bonita, irmãos. Mais um dos milagres e tantos outros milagres que Cristo fez de uma forma tremenda. Mas ele disse: convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Ele nunca falou: eu vou fazer a minha vontade. Ele sempre declarou, ele sempre anunciou nas suas passagens que ele nunca ia fazer a vontade dele, sim a vontade daquele que enviou. E aquele que enviou é Deus. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque se nós fizermos a nossa vontade, infelizmente nós não vamos caminhar por um caminho de vitória, nós vamos caminhar por um caminho de derrota, um caminho de maldição. Desculpe estar falando assim. E por que nós ainda continuamos cegos? Porque ele mesmo disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz. Então ele é a nossa luz. Se nós não andarmos com Cristo, nós vamos andar de que forma? Na escuridão. Por isso que ele diz que aquele que trabalha à noite, que anda na noite, não pode trabalhar. É verdade. Aquele que está na escuridão, como que vai trabalhar para Deus se não conhece essa Escritura, se não faz a vontade do Pai? Se a tua visão está fechada para as coisas do céu, estão abertas para as coisas do mundo. As coisas do mundo são mais prazerosas para alguns, são,
Mas para nós que estamos caminhando no caminho de Deus, para nós que estamos caminhando, buscando a certeza da nossa salvação, nós temos que andar com as luzes de Cristo. Nós temos que ter os olhos de Cristo. É fazer a vontade dele. É ver alguém necessitado. Muitas das vezes não é material, mas sim espiritual. Só que nós ajudamos de que forma? Material. É uma roupa, um sapato, uma comida, um copo de água. Mas e a palavra? Aonde fica o desejo de Deus? Aqui Deus podia falar, perdão, aqui Jesus podia falar do amor de Deus para ele, pode ir embora, mas não. Ele quis mostrar para o mundo que a vontade do Pai é maior que a nossa vontade, que nós temos que obedecer, que nós temos que ser como Cristo diz: no mundo farei obras maiores que eu fiz. Quer dizer, se ele fez cuspir no chão, passou no olho do cego, o cego viu, o que nós podemos fazer na vontade, dentro da palavra de Cristo? Nós podemos fazer coisas maiores. Mas por que nós não fazemos? Porque nós nos acovardamos, porque nós damos ouvido a uma voz que diz: você não pode, você não tem o dom, você não é batizado com o Espírito Santo, você vai passar vergonha. Quem disse? Se nós não rompermos essa barreira do medo, nós não vamos conseguir nada mesmo. Nenhuma simples cura nossa a gente vai conquistar se nós orarmos não crendo. A gente pede tanta coisa para Deus, mas por que a gente não recebe? Por que a gente não consegue? Porque nós colocamos uma barreira da incredulidade. A Escritura vem nos dizer, e isso tem me tomado muitas das vezes meus pensamentos. Eu creio que alguns irmãos aqui também pensam da mesma forma. Quando Cristo disse: será que eu acharei fé na terra? O que ele quer dizer com isso? Será que eu acharei homens e mulheres que estão prontos para ir ao céu? Será que eu posso nesse momento descer lá na terra e falar assim, achar alguém que tenha fé para vir comigo? Às vezes eu me pego nos meus pensamentos e eu me pergunto para mim mesmo: será que eu tenho essa fé de Cristo? Será que eu tenho essa fé de manifestar essa glória tremenda? E creio que toda vez que Deus manda eu abrir a boca para falar dele, eu falo sem medo de ter uma resposta contrária, porque não sou eu que falo, mas sim aquele que vive dentro de mim fala através da minha boca. Esses dias eu estava trabalhando com uma pessoa, e a irmã dessa pessoa está na congregação, vai falando mal dela. E ela falou de ressurreição. Aí eu deixei bem claro para ela: olha, eu frequentei um ano lá e falo para você, eles falam que só eles estão salvos, só eles são salvos, mas eles não leem a Bíblia. Lá a mulher não pode fazer nada a não ser dar seu testemunho, tocar órgão. Para eles mulher não prega, porque para eles mulher não tem autoridade. E se eles lerem a Bíblia, eles vão ver grandes mulheres que salvaram uma nação, que pregaram, que profetizaram, que fizeram a vontade do Pai. Mulheres que eles não acreditam. E aí eu falei para ela perguntou sobre o céu. Eu disse para ela que já houve um arrebatamento aqui na terra. Falei que quando Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia vem nos narrar em Mateus que os túmulos devolveram os mortos, e as pessoas viram os mortos na cidade, e eles foram
arrebatados ao céu. Então, quer dizer, já houve a primeira. A nossa geração será a segunda arrebatamento. E aqueles que ficarem serão a terceira e derradeira arrebatamento. Então, se os irmãos não quiserem ficar para o terceiro arrebatamento, comece a aumentar a tua fé já para o segundo arrebatamento. Porque a vida de Deus está próxima. Porque milagres eles estão fazendo. Maravilha ele está fazendo pelo mundo afora. Mas infelizmente, muitos de nós só vai crer quando poder tocar, sentir, viver o milagre. Mas para tudo isso, para nós vivermos o milagre, como foi dito aqui na palavra de dízimo, fazer prova de mim. Como que nós vamos fazer prova de Deus se nós não estamos como Ele quer verdadeiramente? Se ainda falta algo para nós, se ainda falta algum degrau para nós subirmos, como que nós vamos fazer prova de Deus? Nós podemos fazer prova com Deus agora, nesse momento? Examine-se aí. Se você acha que pode, então faz uma prova com Deus aí. Pede algo para Deus, mentalmente e espiritual, pedindo o Espírito para ver se Deus vai fazer ou não. Porque pedir é fácil. Nós pedimos tanta coisa para Deus, mas para chegar até Ele, tem que chegar bem suave. Não pode ser de qualquer jeito. O povo reclamou com Moisés, murmurou com Moisés tanto tempo. E na passagem da missionária, eu continuei a leitura e vi que Moisés pediu a morte. Ele falou: eu já não aguento mais esse fardo, porque esse povo aqui eu não gerei ninguém, mas eles são pagos de reclamar. O homem mais manso que a Bíblia diz, ele pediu a morte, que ele não aguentava mais a reclamação. Imagine se Moisés, carne, não aguentava, imagine pai e filho. A reclamação que eles ouvem todo dia, as blasfemas que eles ouvem, os tapas nas caras que eles levam quando nós pecamos perante a Cristo, perante a Deus, e nós não nos arrependemos como tem que se fazer. Aonde está a verdadeira transformação? Será que nós somos verdadeiramente transformados? Será que nós somos dignos de ser como Tiago, Pedro e João, levados no monte da transfiguração e ver o próprio Cristo sendo transfigurado e ouvir a voz de Deus? Será que se nós fecharmos nossos olhos agora e abrirmos os nossos olhos espirituais, será que a gente consegue ver algo nesse momento, imaginar algo e ver? Eu pergunto para os irmãos: quem tem fé de fechar o olho agora e pedir algo para Deus e acontecer? Feche os olhos agora, todo mundo. Eu vou ler, e quando estiver lendo, imagine-se neste lugar. Feche os olhos, todo mundo. Feche o olho da carne e abre o olho espiritual agora. O que eu vou ler aqui é tremendo, é lindo, é maravilhoso. Eu já me imaginei neste lugar e quero que todos os irmãos se imaginem agora. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte que mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu, e tinha a glória de Deus,
a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são as 12 tribos de Israel. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. O primeiro jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, ou o 10º jacinto e o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o que João viu, olha o que João narrou para nós, olha o que João está pedindo para nós, em espírito, vermos essa cidade, imaginarmos essa cidade, senão ele não tinha escrito aqui, para que nós entendêssemos a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a mulher do Cordeiro? Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Glória a Deus, aleluia. Imagine, irmãos, uma pérola, uma porta do tamanho de uma pérola. Aí você passar por essa porta, ver ouro, que para nós aqui tem um valor inigualável para Deus, não é nada. Diamantes, pedras preciosas nos muros, para nós aqui é impossível, os olhos nós temos, mas lá nós vamos ter que tocar, ver, sentir, porque para Cristo aquilo ali não é nada. O que Ele quer mostrar para nós nessa escritura não se sustenta, o que não tem necessidade de riqueza aqui, porque o que eu tenho para vocês é maior do que essa coisa do mundo. O que vocês querem aqui, um anelzinho de ouro lá para mim não é nada. Lá eu te dou uma casa, uma mansão de ouro puro para você morar, se você for fiel em andar as minhas leis. Então vamos abrir nossos olhos espirituais, irmãos, aqui para frente. Vamos começar a ver o mundo de outra forma, de outra maneira. Senão não adianta nada. Senão ainda a nossa visão vai continuar cega espiritualmente, mas carnalmente aberta. Será que Cristo vai ter que nos cegar também? Tirar nossa visão para que a gente venha se arrepender como Saulo se arrependeu? Porque Saulo viu a luz, mas quem estava com ele só ouviu a voz. E ele ficou 3 dias jejuando, cego. Mas nem ele narra o que ele fez nesses 3 dias. Tenho para mim que nesses 3 dias que ele ficou lá, pensando o porquê que ele viu aquela luz e aquela voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez passou um filme da vida dele. Deus mostrou tudo que ele tem, a riqueza que ele tem, a fama que ele tem, o que ele ia ser um governante, também um rei. Aí mostrou: se você me adorar daqui para frente, olha que eu vou te dar. Aí mostrou uma vida humilde, simples, mas um povo cercando ele, querendo ouvir ele falar de Deus e salvando vidas
e abrindo portas, abrindo igrejas e salvando o povo do pecado. Glória a Deus. Quem olha para nós, uma portinha, um centro comunitário, nós aqui falando de Deus, fica imaginando, estão perdendo tempo. Se estivesse numa grande igreja, cheia com 20, 30 mil pessoas, eu quero estar lá. Não, eu quero estar numa porta pequena, numa porta simples, aonde eu sinto a presença de Deus. Eu não posso ver, mas eu sinto, eu imagino anjos aqui em volta, eu imagino Cristo sentado aqui, eu imagino o Espírito Santo na porta, aplaudindo o que nós estamos fazendo aqui, em espírito e verdade, adorando Ele verdadeiramente, porque está numa igreja cheia, todo mundo sentado bonitinho, e Ele não está lá, porque não é ensinado a verdadeira palavra. Lá é distorcida a palavra. A única coisa que tem naquelas igrejas cheia, me dê teu tudo, dá tudo que você tem, que Deus vai te dar o que você quiser. Eu quero ter o céu. Não adianta ter casa boa, carro bom, emprego bom, dinheiro no banco e não ter a presença de Deus dentro de mim. Eu preciso andar, eu prefiro andar como Deus está me fazendo, dando o meu salário mensal. Glória a Deus, eu agradeço, tendo o meu carrinho para andar na minha motinha, meu trabalho, tendo a minha esposa tomando conta da terra que Ele deu. Vai chegar naquele dia e falar: vem, meu filho, pode entrar. Vem, fosse desviando um pouco, sobre muito te colocarei. Adianta ter tudo, como Ele diz. Adianta você ter o mundo, salvar o mundo e perder a alma. É melhor eu ter a certeza da minha salvação e pregar para a minha família, falar de Cristo, o Cristo verdadeiro, pregado na cruz, que não morreu na cruz, lá foi levantado para a glória do céu, que desceu ao inferno, lutou com Satanás, foi buscar almas que estavam lá e que tinham valor para Cristo, subiu ao céu e hoje está sentada diante do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Do que está sentado no meu sofá, comendo do bom do melhor, vestindo do bom do melhor, tendo bom do melhor, mas e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está bem nítido aqui. Só vai entrar os verdadeiros filhos de Deus. Mentir aqui, mentiria para Deus, é mentira tudo igual. Pecadinho, pecadão é tudo igual para Cristo. Ou nós nos consertamos como esposa do Cordeiro, ou nós abrimos nossos olhos em espírito e imaginamos a Nova Jerusalém, nos imaginarmos dentro da nossa mansão, imaginarmos chegar lá e Cristo mostrar: está ali, meu filho, a tua casa, teu nome escrito lá bem grandão, entra, você foi merecedor, você trabalhou por cada tijolinho de ouro que foi colocado aqui. Glória a Deus, aleluia. No que você chegar no portão celestial, em frente de um de todos os portões, e a hora que você for dar o passo, o anjo colocar a mão, a espada na tua frente e apontar para você ir para o outro lado. Aí você perguntar: mas por que eu não posso entrar? Aí o anjo vem e fala assim: ó, porque dá uma olhada onde está o tamanho da tua casa, não saiu do alicerce, não chegou na altura da janela. Ó, a tua coroa não tem uma pedra, você não ganhou uma alma com
Você não falou do amor de Deus na terra. Você ia, ouvia, mas não manifestava. Ou você está no meio da multidão, andando no meio da multidão, e ao anjo apontar para você: ei, você aí, chama pelo nome, sua filha não é essa daqui, a tua filha é aquela lá, ó. Entra pelo portão de Benjamim, entra pelo portão de Rubem, entra pelo portão de Simeão, entra pelo portão de Dan. Do que ele fala assim: ó, entra pelo portão dos filhos de Belial. A escolha é nossa. Ele não vai vir aqui te forçar. Ele simplesmente dá a palavra, dá a direção. Cabe a nós entendermos, cuidarmos e fazer a vontade dele, antes que seja tarde, antes que, em vez de nós vermos uma grande luz abrindo na nossa frente, a gente vê um grande abismo abrindo na nossa frente e nós temos empurrado nesse abismo, sem volta, sem volta. Essa é a mensagem de hoje. Glória a Deus. Deus seja louvado.